Para você que a gente hoje vai falar sobre as expedições do Barco Hospital Papa Francisco. Acompanhe agora, quero que você entenda, veja esse VT. A gente vai fazer uma retrospectiva desse projeto maravilhoso. Depois a gente vai conversar com o Dr. Khaled, que está lá colocando a mão na massa. Este apito tem um nome: Esperança! Marque conosco nesta aventura de amar. A serviço da vida! Em águas profundas eu vou navegar o meu barco. O Senhor foi quem me chamou, o Senhor foi quem me enviou. Eis o meu barco, santuário da dor tão humana, hospital pelos rios da Amazônia. O meu barco hospital é lugar para quem quer servir. Na providência de Deus o amor renasceu, está a serviço. Este meu barco é também altar para celebrar com Francisco. Gente que se faz como o rio, da tristeza faz um desvio. Eu nunca pensei na minha vida o Frei Francisco estar na nossa comunidade. Fraternidade, gente que se faz como o rio, da tristeza faz um desvio. Gente que deságua no mar da fraternidade. Gratidão é palavra que a gente não fala, mas sabe entender. Você que ajudou este sonho a se realizar, sabe bem como é. Gente que se faz como o rio, da tristeza faz um desvio. Gente que deságua no mar da fraternidade. Gente que se faz como o rio, da tristeza faz um desvio. Gente que deságua no mar da fraternidade. Emocionante, olha que beleza, o Barco Hospital Papa Francisco. E eu estou aqui com o Dr. Khaled, Dr. Khaled Jaudat Kadri. Seja bem-vindo, Dr. Khaled. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor estar aqui. Obrigado ao senhor pelo convite. O Dr. Khaled, a gente falou, ele é que está lá junto, né? Ele é cirurgião. Tem uma foto do doutor, olha. Ele é cirurgião do Barco Hospital e eu vou querer perguntar ao senhor tudo. Mas primeiro, eu estava conversando, o senhor não é brasileiro? Não, eu nasci no Brasil. Nasceu no Brasil, então é brasileiro. Mas foi criado no Líbano. Então, foi criado no Líbano, mas os pais libaneses também. Libaneses. Aí foi para o Líbano, ficou lá até... Eu fui com 5 anos e voltei com 18 anos. Com 18 anos. Veio aprender o português aqui no Brasil, aqui no depois Brasil. voltou. Isso. Aí, olha, interessante. Aí o senhor estudou medicina... Na USF, Universidade de São Francisco. Na Universidade de São Francisco. E olha que interessante. E há quanto tempo o senhor participa do projeto do Barco Hospital aí? Desde o começo. Desde o começo, doutor? Eu lembro que quando veio o Papa Francisco, sei, aí veio o convite para ir para o Rio de Janeiro, sei, onde o Papa Francisco ia visitar o hospital. Isso, é verdade. O hospital lá onde ele fez até uma visita bonita lá no meio. Isso. Aí eu fui e... Quando a gente voltou de lá, sei, aí o Frei Francisco falou que o Papa Francisco perguntou se tem assistência lá em Amazonas dos Ribeirinhos, que ele quer que tivesse atendido aquele povo ali. Isso. Aí o Frei Francisco, como abençoado por Deus, né? É verdade. Falou, eu vou fazer Barco Hospital. Todos nós olhamos para ele. É doido. Graças a Deus que ele é doido. É verdade. Né? Graças a Deus. Aí passa um tempo, teve uma ação lá na região de Campinas, o Ministério do Trabalho chamou o Frei Francisco soube das obras dele. Sei. Tinha uma multa lá e deu uma parte dessa multa para o
Frei Francisco para fazer o barco. barco. E foi quando nasceu, então, o barco Hospital Papa Francisco. Aí eu tive em todas essas etapas o senhor teve... Estava lá no Rio de Janeiro, estava lá em Campinas. E depois na inauguração do barco. Na inauguração do barco também. Doutor, como que é para o senhor participar de um projeto tão bonito como esse do Barco Hospital? É maravilhoso, emocionante. Eu que saí do meu país como refugiado primeiro, depois eu vim para cá. E quando teve esse barco que eu participei lá do começo e comecei a conhecer o Frei Francisco, que é abençoado por Deus, né? Isso. Então eu comecei a ver como é agradável, emocionante, a felicidade do Frei Francisco de ajudar necessitados. Olha que interessante. Então eu participei em todo esse projeto e sou apaixonado pelo Lar São Francisco. É verdade. Pelo Frei Francisco. O Frei Francisco esteve aqui com a gente. Ele contou. A obra é enorme, né? Quando a gente fala do barco, né? O barco é um pedacinho de toda a obra. São muitos hospitais, né, que tem toda a obra. Então, um trabalho maravilhoso do Frei. A gente olha para o Frei Francisco, que é toquinho de gente, e não imagina que grande obra, né, que ele tem feito e que Deus tem usado tanto. Agora, me diga como é que funciona só para que as pessoas possam ter as fotos, como é que funciona a dinâmica? O barco, ele tem mais ou menos o lugar certo para ir, é avisado as pessoas e vocês chegam e atendem todo mundo que está ali. Sempre quando a gente vai para lá, já está determinado que regiões a gente vai... E entra em contato com a população, os prefeitos da região, os líderes, e já são avisados. A gente chega, começa a atender todo mundo com muito carinho e amor. Isso. E o Frei Francisco fala que tudo que você faz por amor dá certo, sem amor não dá certo. E atende no barco mesmo? Atende no barco. A gente começou, na verdade, padre, antes do barco. Fazendo esse trabalho antes do barco? Aqui, por exemplo, era Juriti. Entendi. Né? A gente foi para Juriti primeiro e a gente fez primeiro Monteirão. Juriti é no Pará? No Pará. No Pará, isso mesmo. E aqui, diga de passagem, é meu filho. Mostra de novo ali, gente, só para a gente ver ali. Seu filho está junto com... porque eu queria que meu filho visse a realidade, não... Antes dessa foto, deixa eu ver. Antes dessa, só pra gente... Aqui, esse aí. É meu filho. Qual que é o seu filho? Esse aqui? Esse aqui. Esse aqui? Isso. O doutor André foi comigo também a primeira vez. O doutor André está aqui. Aí eu queria que meu filho visse a realidade do mundo, não é só onde a gente vive e tal. Ele foi ser maqueiro. Que demais, gente. E foi engraçado que sempre quis fazer engenharia. E eu estimulando. Aí passou para o colegial, médico. Hoje ele está cursando... Está terminando o 5º semestre de medicina. Fazer medicina? 5º semestre. E aquilo, de repente, despertou nele, foi aquele momento. Despertou nele. Ele tem uma índole, assim... Olha, a minha filha também está terminando o primeiro ano, mas ela não foi. Porque por causa da pandemia, eu ia levar toda a família. Porque minha esposa é dentista... Quantos filhos? Casal. Ele, que é o nome dele é? Walid. Walid. É a Sâmia. E a Sâmia. Tudo nome árabe também? Isso. A minha esposa é a Nádia. A esposa também é árabe? Aí a gente estava já preparando para ir todo mundo, mas começou a pandemia, a gente parou um pouco. Mas isso foi muito legal, porque todo esse grupo que está aqui, né? Sei. São pessoas já vividas, tem médicos, professores, tudo. O bonito é que quando a gente foi para Juriti e voltou, aí o Frei Francisco mandou fazer uma reunião, foi a primeira vez que a gente foi em Monteirão, para ele agradecer. E foi o contrário. O grupo agradeceu ao Frei Francisco pela oportunidade de ele ir lá e ver como que é gostoso, como é agradável cuidar dos outros. E é um povo maravilhoso, acolhedor. Nossa, que impressionante. Olha o que o doutor está falando. De repente, eles foram querendo dar alguma coisa e saíram de lá recebendo mais ainda. Vamos ver agora um vídeo. O Papa Francisco fala sobre o barco hospital. Veja só. Un saludo a todos aquellos que trabajan en el barco hospital, que va a hacer tanto bien en esos 1000 kilómetros de recorrido a tantos pueblos. Rezo por ustedes y ustedes recen por mí. Olha que interessante. Na verdade, o doutor Khaled está lembrando que foi um pedido do Papa Francisco, né? Cuidar da Amazônia, cuidar do povo da Amazônia.
O Frei Francisco escutou, né? Só que o Frei Francisco sozinho não consegue, precisa da ajuda de todo mundo, é o que a gente tem falado, para ajudar, e sobretudo dos profissionais que estão ali. Um hospital sem médico não é hospital, né? Geralmente são quantos médicos que vão, doutor? De 12 a 15 médicos. Tem dentista, tem médico, cirurgião, ginecologista. Sempre a gente faz uma equipe para ir anestesista, tudo, né? Também. Mas só queria falar uma coisa, se eu me permitir. Sim. Com o Papa, como Papa Francisco. Com o Frei como Frei Francisco. Isso. Como não vai dar certo? Não tem jeito, né? E o muçulmano falando isso. Você é muçulmano? Sou muçulmano. Você não é cristão? Não, sou muçulmano. Que coisa interessante, gente. E adoro o Papa Francisco. Minha família adora o Papa Francisco. Que o Papa beleza. Francisco é maravilhoso. O Frei Francisco também conhece a minha família. Eu conheço, sempre a gente tá junto. Eu vou na missa com ele. Sei. Então, com o Papa Francisco, com o Frei Francisco, não tem como não dar certo. Olha que coisa não tem como maravilhosa. não dar certo. Que bonito. E ainda vamos evoluir bastante. A gente precisa de ajuda. Isso é importante. O doutor está falando o seguinte: a gente tem os hospitais, a gente tem a infraestrutura, tem o hospital, tem a infraestrutura, tem os médicos, mas isso é muito caro. Muito caro. Muito caro. Medicina é muito caro. E Medicina cada vez está pior, né? Então, o que a gente precisa quem conhece o Frei Francisco, o Lar São Francisco, sabe o objetivo, sabe o que eles fazem, muita gente não sabe. Isso que a gente precisa chegar neles. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Porque o doutor Calé está aqui para você conhecer. Eu volto a dizer, são vários hospitais, né, que a obra tem, que o Lar São Francisco tem, casas de recuperação, e o trabalho que o Frei Francisco falou que vai ter mais um barco também. Vai ter mais um barco, já tem 3. Já tem 3 e vai ter mais um barco, né? Então, o que a gente precisa é que a população, quem tem condições, ajuda o lar para manter esse barco. É verdade. Porque tem uma cena tão bonita. Eu estava no barco, entre uma cirurgia e a outra, saí para ver o rio. E veio um menino com mais ou menos 10 anos, com um pacotinho de bolacha que os frades deram para ele. Para ele, E ele veio tão feliz, veio assim perto de mim, ele abriu para comer. Falou: tio, quer um pouco? Deu coisa que foi dado para ele, ele queria dividir. Dividir. Esse povo merece cuidado, merece saúde, merece educação, merece comida, né? Doutor, quando vocês encontram um pessoal muito necessitado de carinho, necessitado do respeito, né, por eles, mas também necessitado questão de saúde, muita coisa eles não têm acesso, né? Não tem. Agora, vocês conseguem fazer, tipo, cirurgias mais complexas, assim, ou não? Não, a gente já faz cirurgias até média complexidade. Então, a gente, por exemplo, da minha área, a gente operou muitas hérnias, vesículas, doenças orificiais, que é hemorroida, fissura, doença ginecológica, útero, ovário, isso a gente consegue fazer tudo isso. Consegue fazer tudo? Tudo lá no barco. E sabe o que é bonito, padre? Que a gente começa às 7 horas da manhã, faz cirurgia o dia inteiro. Chega ao final do dia, parece que você estava descansando. Está cansado. A gente reunia o grupo. Outro, nossa, era a coisa mais agradável. Olha, você vê a cara dos médicos que estavam lá, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. É um ambiente, é uma energia positiva. Interessante o que você está falando. É muito legal. Quando você se doa, quando você se dá para o outro, não é peso. Não? Não é peso. Nada. Você faz com prazer, com alegria. A gente vai ver agora um VT que fala um pouco sobre as cirurgias realizadas no barco hospital. Isso que a gente estava falando. Vamos ver. A mesma quantidade de tempo que a doutora Larissa iniciou na medicina é o tempo que o senhor Varlito sofre com varizes. São 16 anos. Nesse período, a doutora acumulou experiência, especializações. Já para o senhor Varlito, foram anos de sofrimento e angústia, pois há 6 anos ele espera pela tão sonhada cirurgia de varizes. Foi atrás, disseram que não tinha mais convênio o município com o SUS. Aí fiquei esperando até hoje, né? E hoje teve a oportunidade de estar fazendo, vou fazer, se Deus quiser, aqui, a cirurgia. Por obra de Deus, o barco hospital Papa Francisco surgiu na vida dos ribeirinhos. Foi ele que trouxe os médicos voluntários para atender a população do Baixo Amazonas. É um alívio, né? Vai ser um alívio muito grande. Poder voltar a fazer as coisas que antes eu fazia sem estar sentindo esse cansaço, essas dores. E mesmo, às vezes eu tenho medo de
Até estourar umas veias, até veio um pior, né? Doutora Larissa veio de São José dos Campos para completar a equipe de médicos voluntários da expedição de número 64. Esse tipo de cirurgia a gente vai depender muito do especialista que vem, né? Então os voluntários, né, a gente sempre abre a inscrição para os médicos cirurgiões, né, gerais, e muitas das vezes a gente tem algumas especialidades. Ele, além de cirurgião geral, ele tem uma outra especialidade. E graças a Deus, nessa expedição, a doutora tem especialidade em cirurgia vascular, e desde o início a gente sinalizou, foi atrás dos materiais necessários para esse tipo de cirurgia. Ela não é comum no barco, né, porque não é sempre que a gente tem essa especialidade. E a gente conseguiu então se programar com tempo, né, e algumas pessoas aqui do município, das áreas ribeirinhas que estão há anos esperando esse tipo de cirurgia, então puderam, né, se inscrever, vir até o barco. E graças a Deus a gente está podendo oferecer essa cirurgia para essa pessoa que há muitos anos, né, esperava por isso. Os médicos estão terminando de preparar o paciente para a cirurgia. O procedimento deve levar em torno de 2 a 3 horas, um tempo relativamente pequeno para quem espera por este momento há mais de 6 anos. No momento da cirurgia, todo esforço se faz necessário e a união da equipe é de fundamental importância. E como era esperado, tudo ocorreu bem. Agora, doutora e paciente podem respirar aliviados. Dentro do esperado, graças a Deus, né? Como a gente não está num hospital de referência, né? Como esperado, a gente tem algumas limitações com relação a material e tudo mais. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu finalizar a cirurgia com sucesso e o paciente já está se recuperando bem no hospital. A espera por cirurgias é comum por aqui. O Miguel operou de uma hérnia. Ele esperava por esse momento há 2 anos. Mas em um único dia no barco, ele fez os exames, a cirurgia e hoje já está pronto para ir para casa. O sentimento de alegria, né, de poder ter feito a cirurgia, já que era o mais que eu esperava, né? No momento da minha vida era o que eu esperava, era fazer essa cirurgia. Graças a Deus já ocorreu tudo bem. Senhor Antônio veio da comunidade de Silêncio para a retirada de um cisto nos testículos. Assim como os outros pacientes, ele vivia uma longa espera. Eu fui para Manaus, fui para Roraima, aí eu não consegui ainda. E hoje, se Deus quiser, vai ser conseguido. Vai ser conquistado esse negócio aí, se Deus quiser. E os pedidos vêm sendo atendidos. O barco enviado por Deus, como os ribeirinhos dizem por aqui, vem operando milagres e fazendo a felicidade de muita gente. Aí está o senhor Antônio voltando contente para casa. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão. Olha aí, o senhor que operou um desses aí ou não? Não, eu tenho 2 casos que, se eu permitir, tiver tempo... Isso não, pode falar, pode falar. A gente tem várias assim, mas tem 2 casos... É muito bom escutar o senhor falando, é muito bom. Chegou uma senhora de 60 e poucos anos, chegou com cálculo de rim na bexiga, tamanho de uma maçã, e sem exagero. Meu Deus, né? Aí chegou lá... Desse tamanho. Assim? Não, é enorme. Não sei como, eu nunca tinha visto. Aí estava com a minha equipe lá, aí fomos ver anemia. A hemoglobina estava 7 pontos, alguma coisa, muito baixa. Estava para operar. O rim estava baixo. Aí os residentes que foram comigo na primeira vez falaram, professor, você não vai deixar essa mulher sofrer? Eu falei, mas não dá, não tem sangue na época, né? E é perigoso, como a gente vai operar? Mas você vai deixar ela sofrer? Não, você não vai deixar ela sofrer, você vai operar. Falei, tá bom, chama o anestesista pra gente ver. Veio o anestesista, que é muito bom, o Dr. Vitor. Ele olhou e falou, cara, se a gente não operar essa senhora, o que vai acontecer? Eu falei, vai perder o rim e daqui a pouco vai morrer. Vai morrer. Vamos fazer? Eu falei, tem certeza? Tá? E não há minha especialidade específica, porque é urologia. Sei. Mas eu falei, vamos. Operamos a mulher, tiramos o cálculo desse tamanho, foi perfeito. Que coisa. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ajuda. Deus ajuda, é Deus. Pensa do Papa Francisco, do Frei Francisco, com Deus em cima, ele ajuda essa população. Isso que você está falando é muito interessante. E um médico falar isso o seguinte, o que falta, Deus completa. Completa. Deus completa. Completa. É impressionante porque, de repente, falta o quê? Falta o sangue, falta, de repente... aparelhos, às vezes, isso, tal, né? Porque, na verdade, vocês não têm
tudo aquilo que no hospital tem. Não tem UTI. Não tem onde buscar também. Não tem? Não tem onde buscar. Tem outro fato, falando de sangue, isso também foi uma coisa assim que Deus, quando quer... A gente foi para Óbidos. Sim. Visitar o hospital, tudo. E lá, o hospital, assim, no meio é um pátio. E tem um hospital, enfermaria e tal. Sim. Aí mostraram para mim uma enfermaria, mostraram outra, tá bom. E a gente tava voltando. E eu não sei até agora por quê. E eu olhei assim pro último quarto. Falei, deixa eu dar uma olhada lá no último quarto. Do nada, assim. Do nada. Juro por Deus. Do nada. Fui lá, de repente olhei o rapaz, pálido. Olhei o dreno saindo sangue. Aí eu falei, operou da apendicite, né? Tem operado da apendicite. Aí eu falei, precisamos mexer. E a gente não foi lá para trabalhar nova, a gente foi para conhecer a primeira vez. Aí eu chamei os médicos que estavam comigo, os residentes, e falei, olha, tá sangrando, a gente precisa abrir. Aí chegou o doutor Cléo, que operou ele. Esse é um herói, né, de trabalhar lá. Sim. Doutor Cléo, o homem tá sangrando, tal. Eu falei, e não tem um sangue, tem uma bolsa só. Eu vou fazer uma cesárea e já volto. Aí eu fui olhar de novo e falei, avisa o doutor Cléo que não vai aguentar. Aproveitar que a gente tá aqui, a gente vai operar ele. Aí o doutor Cléo falou, tudo bem. Falei, o senhor anestesia, estou com a equipe aqui. A gente entrou na época, era hospital ainda sem... O Frei Francisco tinha pego na época, mas ainda não estava reformado. Sim, não estava reformado. A gente foi operar, o foco, aquele foco velho que a gente não enxergava. Aí o doutor André, que apareceu aí, o japonês, pegou 2 celulares. Operou com o celular? Operou. E a gente foi ver, era uma artéria sangrando. Aí quando... ia morrer. E quando a gente saiu, aí os meus residentes falaram, poxa, professor, você salvou o homem. Eu falei, não. O herói é o médico que operou, que é o Dr. Cléo, que está aqui trabalhando. É verdade. Nós trabalhamos num lugar que temos todos os recursos. É verdade. E ele está aqui, esse é o herói, é o Dr. Cléo. Que não tem recurso nenhum, uma bolsa de sangue. Com uma bolsa. E Deus mandou a gente aqui. É verdade. Salvar esse homem, porque eu não sei porque eu entrei naquele... É verdade. Aí depois de um tempo descubro que quem estava na sala, a enfermeira, era a esposa dele. Aí passa um mês... Ele podia ligar o mês inteiro, mas não, estava almoçando com o Frei Francisco, que o Frei Francisco não fica em Bragança Diário, mas aquele dia estava almoçando e eu não queria atender o celular, aí eu vi 93, eu falei, Frei, é lá de Óbidos, posso atender? Ele falou, pode. Aí eu atendi, o homem chorando no telefone, falou, doutor, esse grito da criança, ele não é órfão por causa da equipe de vocês. Eu falei, não, por causa do Deus e o Frei Francisco que mandou a gente para lá. Que lindo. Então tem esses fatos aí que acontecem que fica na memória, né? E isso foi muito aprendizado para os residentes. Porque às vezes o residente, ele é muito assim, todo mundo... Não tem mostrei para ele com essa realidade, né? E mostrei para ele que quem é o herói é quem está lá trabalhando. É verdade. Lá naquelas regiões que não tem recurso. Mas graças ao Frei Francisco, a gente vai chegar lá e vai... Doutor, as cirurgias, por exemplo, as cirurgias, o senhor corta, não tem laparoscopia, é corte? Por enquanto não. Não tem, mas tudo corte, tudo... O Frei Francisco vai fazer tudo. Esse Frei Francisco, ele daqui a pouco vai ter avião hospital. Você fez um barco, imagina o que é um... E olha que legal, padre, a gente opera, estatístico, se você opera 100 pacientes, de qualquer cirurgia, 5 vai complicar. Sim. Isso aí em qualquer lugar. Lá, você opera 100%. É 100. E 100% não complica. Gente, isso é obra de Deus. E opera e vai embora para casa. Aqui opera, fica 2, 3 dias no hospital, fica aí da infecção. Então, eles vão para casa. Aquele lá operou de hernia, estava deitado na rede lá, ó, daqui a pouco ia para casa, porque é aquilo que o senhor falou, Deus completa. Imagina você, gente com um coração generoso como o seu, doutor, que se coloca à disposição do pobre, do que precisa. Né? Gente como o Frei Francisco, né? Pessoas que se colocam... Imagina se isso não vai ser abençoado por Deus, cada gesto, cada ato, cada cirurgia, se não vai ter a bênção de Deus. Mas é claro que tem, claro que tem. Então, os milagres acontecem justamente por causa dessa generosidade imensa, desse amor imenso. Porque tudo é feito por amor, tudo é feito por amor. Tudo amor, tudo amor. E o ser humano tem que parar de pensar... esse é fulano, esse é ciclano, esse não sei o quê, porque eu vi a foto, foi engraçada, que eu como muçulmano, doutora Renata, que está aí no Ad Verde do lado, é judia. Judia? Olha. Trabalhando no Lar São Francisco. Do lado olha aí, cristão, muçulmano, judeu, tudo junto. Tudo junto. Não tem porquê. Olha, libanês, japonês, professor Marcos, professor, doutor da USF, urologista. Olha que coisa. Esse de azul aí. Também todo, é a coisa mais agradável do mundo. O ser humano, quando começa a pensar no próximo,
deixar a religião, deixar a raça, deixar tudo do lado e vamos assim conviver todo mundo junto, todo mundo amando, tudo dá certo. Por uma causa só e por amor, olha que coisa. É o que o Frei Francisco sempre põe pra gente, trabalhar com amor, tratar bem todo mundo. Doutor, o senhor toma café? Toma, né? Não, vai tomar, você não vai rejeitar meu café, não. Não, de jeito nenhum. Senhor, ó, enquanto a gente vai conversando, a gente vai tomar. Sem açúcar ou com açúcar, doutor? Com açúcar. Ah, isso mesmo. Eu também não sou desse negócio de tomar sem açúcar, não. Vou tomar pra mim. Somos magrinhos? Ah, então a gente pode esnobar e vai lá. Deixa eu colocar aqui o senhor coloca o açúcar para o senhor, se o senhor quiser mais, tem aqui. Não, tá bom, obrigado. Mas, doutor, oi? Então, enquanto isso, a gente já vai ver agora, aqui é o Barco Hospital Papa Francisco, completou 3 anos. Vamos ver. O Barco Hospital Papa Francisco completa 3 anos de funcionamento, terminando a 56ª expedição na comunidade de Juruti, no Pará. O barco leva atendimento médico e de enfermagem à população ribeirinha, serviços de oncologia, pediatria e ginecologia. Cada expedição em uma localidade leva de 7 a 10 dias. Alguns médicos são oriundos de comunidades ribeirinhas, o que facilita no entendimento da realidade local. Também na Amazônia, em Parintins, no estado amazonense, o bispo Dom Juliano Frigene recebeu integrantes da Associação São Francisco de Assis. Frei Francisco vistoria na Amazônia as obras de adequação de outro barco hospital, o Papa São João Paulo II. É com muita alegria que hoje celebramos os 3 anos da ação de um hospital construído em cima de um navio com o nome de Papa Francisco, que convidou os nossos irmãos franciscanos a se interessar também na saúde na Amazônia. E nós temos esta graça de poder fazer parte desta história belíssima. Também o Hospital Padre Colombo entrou neste abraço desta congregação que já está fazendo nestes 30, quase 40 anos, um trabalho belíssimo em todo o nosso país. E o Barco Hospital Papa Francisco gera o Barco Hospital São João Paulo II. Amplia as internações, amplia os serviços de atendimento, melhora tudo. E o Barco Hospital Papa Francisco, o Barco Hospital São João Paulo II, gera o Barco Hospital São João 23, que percorrerá os rios aqui do estado do Amazonas. Olha que beleza, ó. Barco Hospital Papa Francisco, Barco Hospital São João Paulo II, Barco Hospital São João 23. Olha, tem muito Papa na história, tem que ter muito hospital. Tem que ter muito hospital, viu, Frei Francisco? Que interessante isso, que interessante. Pode ir tomando café, doutor. Deixa eu perguntar uma coisa. São três barcos hospitais funcionando, né? Isso. Então, e esses 3... É claro, quando a gente fala 3, mas... E não chega a atender todas as necessidades, né? Não, tem muito lá. Tem muita coisa. Tem muito. A saúde precisa de muito. Eu imagino, doutor, quando, por exemplo, tem uns médicos que trabalham lá nessas regiões, eu imagino que fôlego que dá para eles quando vocês chegam nesses lugares para ajudá-los. É assim. Muito maravilhoso, porque, assim, toda vez que a gente vai para lá e vem os médicos que trabalham lá, fica um grupo. Então... Fica um grupo, né? É verdade. Eu, às vezes, tenho uma paciente que a gente operou, quer tomar cuidado e tal. Os médicos que estão lá vão cuidando, vão passando as informações para nós, a gente vai orientando tudo. Então, a gente trabalhar em grupo sempre beneficia o paciente. É verdade, é verdade. Eu sempre falo assim. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? Essa coisa dos médicos de discutir os casos é muito importante. Muito bom, muito agradável. E o importante aí para nós é o paciente. Né? O resto é vaidade, orgulho, não leva a nada. A gente tem que pensar no paciente, né? Doutor, na verdade o barco, hoje ele atinge aquilo que o Papa pediu, a Amazônia. Quando a gente fala Amazônia, a gente está falando da Amazônia legal, porque a gente está falando do Pará. O Pará faz parte, a região do Pará, ela faz parte do que nós chamamos de Amazônia legal. Né? Mas a Amazônia não é só o estado do Amazonas, não é o estado do Amazonas. Então, nós temos Pará, Amazonas, né, que fazem, que compreende a Amazônia legal. Por isso que a gente tem tanta atividade em Óbidos, em Juriti, naquela região, Parintins, né, que aqui é Amazonas já, né, Parintins. E eu acho importante, agora, a proposta é chegar a todas as populações ribeirinhas. Sim.
O Frei Francisco não tem limite. Não tem limite. O Frei Francisco não tem limite. Ele deixa a gente às vezes maluco, mas sempre consegue as coisas, né? Sempre dá certo, né? Agora, como que funciona? Por exemplo, o senhor é professor, o doutor é professor na faculdade, é médico, tem todas as atividades, tem os seus pacientes, tem tudo isso. Como é que funciona para o senhor? O senhor vai ficar um tempo fora da faculdade, vai ficar um tempo fora do consultório. Como é que funciona? Quantos dias? Como que é? A gente fica geralmente, entre ida e volta aí lá, 15 dias. 15 dias. 15 dias. Então, o que acontece? Tá tudo bem organizado e tal. Sim. Então, por exemplo, o Anderson, que é do lar, fala, Khaled, para tal mês, Bragança vai. Eu preciso de tal especialidade. Significa o hospital aqui em Bragança Paulista. Bragança é Atibaia, né? Porque, sei. Porque também o lar tem uma obra em Atibaia, né? Então a gente junta o grupo e vai. E tem fila. Tem gente que fica bravo comigo. Você não me avisou, tal. Tem fila, porque como eu falei, na primeira vez que a gente foi lá, ninguém conhecia. Eu vim de uma região difícil, tal, para mim eu estava preparado. Mas quem está aqui em São Paulo não espera aquilo lá, né? Quando voltou, como eu falei para o senhor, todo mundo começou a agradecer ao Frei Francisco. E isso foi no grupo. A gente tem 450 médicos só na HUSF, tem lá no AMI de Atibaia e tal. Então todo mundo queria ir. E tem uma briga. Que interessante. Quem que vai, tá? Tem filas, né? E a gente vai e planeja, né? Quem pode ir em julho, quem pode ir em agosto, quem pode ir em setembro, e a gente vai... Todo mês tem expedições? Todo mês tem expedições? Tem, todo mês. Todo mês tem uma expedição dos Uma ou duas, né? Uma ou duas expedições. E aí os médicos, né, os profissionais de saúde se organizam e vão. E não chega a atrapalhar vocês? Não. É tão assim gostoso que às vezes a gente mescla. Por exemplo, teve uma vez que eu fui com uma doutora Cláudia Leite, que é uma doutora famosíssima de radiologia e tal. Cláudia Leite não é a cantora Cláudia. Da USP, né? E ela foi lá. O que ela chorava na viagem, a emoção, tudo. É uma coisa assim. Só quem viveu aquilo lá vai entender o que eu estou falando, porque é difícil. Né? Porque a gente contar é difícil. Mas quando você vê aquela população toda carinhosa, toda assim, simpática, agradecida. Né? Nenhum paciente vai mal-humorado, nenhum paciente vai gritar. Pelo contrário, a gente opera, faz tudo dar certo para eles. Nossa, é muito agradável. É muito essa molecada que a gente vê, que vai lá, feliz, né? Ô, doutor, e vocês ficam acomodados no barco? No barco. Vocês dormem no barco, comem no barco, tudo isso? Tudo no barco. Tudo no barco? Tudo no barco. Interessante. O barco está preparado para tudo. Para tudo, né? Para tudo, né? Ele foi bem preparado, bem arquitetado. É um hospital mesmo, né? Que beleza. E a sala cirúrgica é muito agradável. Funcionários do hospital, que são de lá, também são muito agradáveis, né? Então, todo mundo trabalha com carinho e amor. Trabalhando com amor, dá certo. E todo mundo vai por amor, porque todo mundo vai voluntário. Então, ninguém está indo lá para se beneficiar como médico ou para ter alguma coisa. Não, vai lá porque... Eu posso perguntar, eu não sei se eu vou ser indelicado em perguntar, vocês não ganham nada para ir? Não. E se precisar pagar, a gente paga. Tá? Se precisar pagar para ir, muita gente paga. Não, a gente não ganha nada, mas também assim, ida e volta, a estadia, a alimentação, tudo lá. Sei. Francisco, tudo, mas a gente não ganha nada. Ninguém vai por dinheiro, não. Todo mundo... Esses médicos aí que estavam, e olha a felicidade deles nas fotos. Então, olha que coisa. E olha, esse trabalho é feito justamente de forma voluntária, ninguém paga nada para ser atendido, não se recebe nada, o barco não recebe nenhum subsídio, a não ser a sua caridade, a sua ajuda. A gente vai assistir agora uma matéria que mostra a última expedição de atendimento do Barco Hospital nesse ano de 2022. Veja só. O Barco Hospital Papa Francisco partiu do porto de Santarém rumo a Óbidos com equipe de voluntários formada para atender as comunidades de Santo Antônio e Januária. A bordo estão 13 especialistas que se dividem entre médicos e dentistas, além da equipe fixa formada por 28 profissionais. Durante os 6 dias devem passar pelo Barco Hospital cerca de 1.000 ribeirinhos, o que deve render pelo menos 4.000 atendimentos em saúde. Para que você entenda, cada expedição como esta vem ocorrendo a cada 15 dias, que para que tudo transcorra bem, os desafios são muitos. Cada expedição exige, né, uma logística própria. Então,
desde o contato, né, com os voluntários que começam a se inscrever, depois o contato com a Secretaria de Estado de Saúde, a escolha do município, o contato com os municípios, depois a escolha das comunidades ribeirinhas, o contato com as comunidades ribeirinhas, todo o preparativo logístico, né, de insumos, materiais, a preparação da equipe fixa do barco para que tudo possa acontecer, né, os desafios de cada região, porque tem locais que, por exemplo, nós estamos no período de seca, né? Então, aqui eles chamam de vazante do rio. Então tem localidades que o nosso barco não chega, não consegue atracar. Acolhimento, diálogo e partilha são as marcas da expedição que chega ao final de 2022 na edição de número 64. A última expedição é para nós uma alegria, né, uma satisfação, um sentimento de dever cumprido, né? Ao longo desse ano a gente pôde perceber que o barco hospital foi sinal de esperança e saúde para muitas pessoas ribeirinhas. E para nós poder estar nesse momento, né, atendendo as comunidades ribeirinhas na região de Óbidos, né, que querendo ou não foi onde tudo foi sonhado, projetado, né, foi rezado, a comunidade como um todo esperou muito, né, por essa embarcação. Então para nós também é uma alegria muito grande. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão. Que interessante. Doutor, gente, olha aqui, são 4.000 atendimentos a cada 15 dias. De 15 em 15 dias são 4.000, por volta de 4.000 atendimentos. É muita coisa, é muita coisa. A gente tem que agradecer muito vocês, a gente tem que agradecer muito a Deus. Doutor, a questão vocês fazem tipo mutirão de cirurgia lá, para de repente Sim. pegam... A primeira vez que a gente foi lá, em 9 dias, a gente fez 112 cirurgias. 112? Cirurgias. Doutor, quando a gente foi para o hospital. E isso é o dia inteiro na sala de cirurgia? Faz 7, 8 cirurgias por dia, 10, né? Fora as pequenas cirurgias. Essa foi a primeira vez que a gente foi no hospital. No barco, como a gente tem só uma sala, mas mesmo assim chega a fazer 70, 80 cirurgias cada expedição. Meu Deus do céu. A gente faz muita cirurgia. A coisa se estranha. Porque... Como uma sala consegue fazer tudo isso? Como é que uma sala consegue fazer tudo isso? Consegue, porque com amor, como o Frei Francisco fala, com amor tudo consegue. Dá certo. Porque às vezes o cenário é o cenário, você não chega tanto, mas é um cenário de guerra mesmo, né? Porque você pega um monte de gente necessitada, precisando, né? Esperando uma cirurgia há quanto tempo, né? Os relatos geralmente são assim, né? Quanto tempo estou esperando uma cirurgia? É o que eu falo, o paciente vem feliz, funcionário feliz, médico feliz, anestesista feliz. Como não vai dar certo? Então dá certo, né? E Deus está ajudando de cima, né? É verdade. Que cada viagem que a gente foi lá, sempre tudo dá certo. Tudo dá certo. Graças a Deus, tudo dá certo. Doutor, eu acho, o senhor como professor, formador de novos médicos, né? O senhor acha importante que, de repente, os residentes, os estudantes, participem de projetos assim? Sem dúvida alguma, porque a vida, o que a gente aprende é o dia a dia. O dia a dia. Né? E tem um ditado em árabe que fala, um dia mais velho, um ano mais sábio. Então, essas coisas da vida de os novos acompanham os velhos, aprende muito. Um dia mais velho... Um dia mais velho, um ano mais sábio. Um dia mais velho, um ano mais sábio. Fala em árabe isso. Yawm akbar minnak, beseni askar minnak. Um dia mais velho, um ano mais sábio. Nossa, que interessante. Aí, sempre quando eu estou indo, estamos levando os residentes junto. Né? Que estão quase terminando, para eles já estão com a mão boa para ajudar. E agora a gente está conversando com a Universidade de São Francisco para que o aluno comece a ir. Só que, por enquanto, a gente não tem, se leva muito aluno, a gente não tem como levar muito médico. Muito médico, então é melhor levar o médico do que o aluno. Mas agora, com tantos barcos de Frei Francisco, vai ter uma frota, né? Vai ter. Aí daqui a pouco a gente vai ter uma frota que vai ter hospital avião, né? Daqui a pouco a gente vai estar levando. É verdade. Daqui um dia tem hospital avião, hospital barco, hospital... Vai ter... Interessante. Doutor, mas é interessante isso. Eu acho impressionante que o senhor falou o seguinte, quando, aliás, na São Paulo falava, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus. Quando você ama,
E quando você faz com amor, tudo concorre para dar certo. Tudo dá certo. Tudo concorre para dar certo. É. E é impressionante. Eu vi em todas as fotos que a gente apresentou nas matérias, quando mostrava as pessoas com alegria. Né? Alegria. Esperando, ninguém carrancudo, ninguém xingou o médico, falou, estou aqui há tanto tempo. Não, ninguém... Olha essa foto bonita. Então, todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E ninguém lá que vai esperando, ninguém vai chegar lá no barco e falar, estou esperando, tem 15 minutos aqui, não foi atendido. Não, às vezes a pessoa está esperando 10 anos para ser atendido, né? Para ser atendido. E de repente, mesmo na providência de Deus. Aliás, o Lar São Francisco, do Frei Francisco, a comunidade São Francisco na providência de Deus. Na providência. Eu acho interessante, ele falou comigo, ele falou assim, não é da providência de Deus, é na providência de Deus. Ou seja, confiar plenamente na providência de Deus, porque quando a gente confia, realmente Deus age, Deus faz. Eu gostei muito quando o senhor falou, né, que de repente, quando falta alguma coisa ali para o médico, Deus completa, né? Deus completa. Deus completa. E quem conhece o Lar e o Frei Francisco, aqui a gente está falando do barco, mas quem conhece a obra dele em Jaci, fica mais emocionado ainda. Isso mesmo, gente. É impressionante. Aquilo lá é... Tudo começou em Jaci, onde ele era padre. A gente contou que onde ele era padre, ele começa, né? E isso expande, né? E o amor é contagioso, né? Contagioso. Tem um hospital lá que ele cuida dos doentes necessitados que não tem como cuidar em casa, tem um hospital só para isso, que é uma coisa, se o senhor entrar lá, sai esquisito. Olha que coisa. Sai esquisito. Olha que coisa. Acabou o tempo, mas estava tão bom conversar com o doutor, eu queria ficar conversando aqui 15 dias. Doutor, quero agradecer o senhor, muito obrigado. Quero lembrar que é o doutor Khaled Jaudat Kadri, né, que é médico, cirurgião, ele é professor, mestre e doutor em ciência de saúde, né, professor da faculdade da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, mas, sobretudo, é um homem que tem um coração enorme a ponto de transformar toda a sua profissão, todo o seu saber em amor para aquelas pessoas ribeirinhas. Então, muito obrigado, muito obrigado. Queria lembrar aqui, ó, esse é o contato do Barco Hospital, aqui, ó, associação, esse é o Instagram, né? @Associação Lar São Francisco. A gente também tem o Instagram do Barco Hospital, @Barco Hospital Papa Francisco, @Barco Hospital Papa Francisco, e o site Franciscanos na Providência, franciscanosnaprovidência.org.br. Então, eu queria muito que você entrasse ali no Instagram ou no site, porque lá tem um Pix para você ajudar. Como você ajuda? Olha que coisa linda. Os médicos colocam à disposição para ajudar, mas nós precisamos ajudar. Então, vou dizer uma coisa, faça um gesto nesse Natal, ajude mesmo, ajude. Entra lá no Instagram. Aliás, siga no Instagram e acompanhe eles, o trabalho que eles fazem no Barco Hospital. É interessante, você vai estar com eles todos os dias, tá bom? E o site para você entrar ali, vai estar ali, você vê como ajudar, o contato. E se você for médico, algum médico quiser, também pode entrar em contato. Pode. E no Brasil todo, né? Que eu vou repetir, quem conhecer o Frei Francisco, a obra dele vai ajudar. Que a gente precisa só que essas pessoas conheçam o trabalho que o Lar São Francisco faz, que o Frei Francisco faz, porque sem dinheiro, infelizmente... Não dá para fazer. Não dá, a gente tem que dar a nossa parte, mas tem que ter dinheiro para custear. Então a gente precisa de ajuda de muita gente. Tem que ser. E é o que a gente pede para você. Nesse Natal, quem sabe um gesto assim vai mudar a sua vida, viu? Tá. Doutor, muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito simpático, muito bom. Obrigado, muito bom, eu gostei muito. Nossa.